Olha só, o Brasil teve o azar de ser governado por uma das famílias mais idiotas do planeta. Não é possível, não é possível. Ontem o Bolsonaro teve a sua prisão preventiva decretada por receio de que ele pudesse fugir, né? Fugir do Brasil, como outros bolsonaristas já fizeram. Carla Zambelli já fez isso, o Ramagem agora também, né, que está foragido. Outras figuras bolsonaristas deixaram o país. E assim, era um risco real e essa decisão me parece que foi muito acertada. Mas quando você vê as notícias de ontem para hoje, é simplesmente inacreditável. Eu quero ouvir com vocês algumas coisas hoje e pensarmos também, sabe, como eu falei, esse azar, é um azar que o Brasil tenha eleito essas pessoas para cargos, sabe, de presidente, de senador, de deputado, ou seja, é uma catástrofe, é uma tragédia, né? Vamos começar ouvindo primeiro uma reportagem do G1, da Globo News aqui, falando sobre o que vai acontecer hoje com o Bolsonaro, que ele vai ter uma audiência de custódia hoje. Então vamos ouvir juntos aqui primeiro essa reportagem, depois a gente pensa outras coisas aqui. Marcele, bom dia para vocês, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Então, como você disse, Marina, logo mais ao meio-dia está prevista a audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um procedimento padrão quando se tem alguma prisão, como a prisão preventiva que foi determinada ao ex-presidente, é para verificar, o objetivo dessa audiência de custódia é verificar a legalidade dessa prisão, se teve também algum problema relacionado ao réu. E essa prisão preventiva, é importante a gente falar aqui, ela ainda não é a execução da pena, ela é uma medida cautelar que foi adotada, como você disse, Marina, devido a essa razão do risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é importante a gente falar também que o ex-presidente, ele foi preso ontem por volta das 6h30 da manhã, a Polícia Federal chegou à residência de Jair Bolsonaro por volta das 6 horas, trouxe ele para a Superintendência da Polícia Federal, por aqui ele fez um exame de corpo de delito no Instituto Nacional de Criminalística. Esse exame, ele não verificou ali nenhuma queixa do ex-presidente, aparentemente ele estava normal, ele estava acompanhado do seu advogado durante esse exame de corpo de delito e desde então ele aguarda em uma sala essa audiência de custódia. Ele está em uma sala de 12 metros quadrados que conta com uma cama, com ar-condicionado, com banheiro, com televisão e aguarda então esse procedimento. Só lembrando que até o momento ele estava em prisão domiciliar com a tornozeleira, então ele estava numa casa legal, tinha acesso a um monte de coisa, podia ficar ali dentro de casa circulando, agora ele vai para um cubículo, né, vai para um quartinho ali, então acabou a mamata, acabou a mordomia. E essa prisão preventiva foi decretada porque, como eu falei, havia risco de que ele fugisse. E aí eu quero ver com vocês outros vídeos, porque tem coisas que são inacreditáveis aqui, né? Então assim, para começar, eu quero ver o vídeo que foi feito com a tornozeleira dele, sabe, a tentativa de violar a tornozeleira. Ele estava tentando tirar a tornozeleira, tentado, sei lá, tirar ali para poder fugir, né, talvez, né? Então vejam aqui. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. Você tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não soltou, não. Tô limpando aqui, vai. Boa noite, não. Tudo bom? Misericórdia, sério. O cara me põe solda quente ali por curiosidade, né? Óbvio, né? Claro, não tem nenhuma outra razão. Só curiosidade, só queria saber o que acontecia. Tipo, o que isso acontece, né? E isso foi, né? Essa suspeita de fuga foi porque o Flávio Bolsonaro, senador, filho do Bolsonaro, havia agitado uma galera para ir na frente lá da casa para fazer uma manifestação, né? Então, assim, havia o receio de que usassem isso como uma distração para tirar o Bolsonaro de lá. E como a casa que ele está hospedado lá, que ele estava, né, em prisão domiciliar, fica perto de algumas embaixadas, então havia
até em consulados também, havia um receio de que ele tentasse fugir para um consulado e ficar lá, sei lá, protegido, né? E aí você tem um vídeo do Flávio Bolsonaro após a prisão, ou seja, o filho idiota, né? Eu falei, a família de idiotas completa. O Bolsonaro, idiota, querendo, por curiosidade, violar a tornozeleira, daí o filho senador idiota, que faz uma manifestação que acaba agora precipitando a prisão preventiva do pai lá na carceragem, lá da Polícia Federal. Você tem o outro filho idiota que está lá nos Estados Unidos, né, o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, que também ajudou a precipitar a prisão do pai, né, quando começou a atuar junto com o governo norte-americano para criar sanções, para criar tarifaço contra o Brasil. Então, assim, todos esses filhos idiotas do Bolsonaro estão causando, né? Carlos Bolsonaro, como a gente viu também dias atrás, o Carlos Bolsonaro que meio que queria ocupar o cargo ali para Senado através de Santa Catarina, gerou uma treta interna na política catarinense ali, que ficou uma coisa bonita de se ver. Você tem lá o outro filho idiota, que é o Jair Renan, que é um cara que parece que tem 2 neurônios que mal conseguem funcionar. Então, assim, é uma catástrofe, né? Vamos ver aqui Flávio Bolsonaro depois da prisão do pai. Nos dê ainda mais coragem, nos dê ainda mais coragem, nos dê ainda mais coragem, ainda mais sabedoria, ainda mais saúde para continuar lutando pelo que é certo, para continuar lutando pelo que é justo. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem um gemido ali no final, né, um gemidão do Zap ali no final, e você tem o outro idiota, filho do Bolsonaro, falando que apoia a fuga de pessoas ou condenadas, ou sei lá, ou foragidas. Ele vem falar aqui na CNN que ele apoia a fuga de criminosos, né, criminosos condenados, algum deles. Vamos ouvir juntos aqui. Deputado, só para ficar claro, o ex-presidente agora está preso na Polícia Federal, mas o senhor disse que outras pessoas que estejam numa situação condenados, a exemplo do que o Ramagem fez, também devem deixar o Brasil? O senhor é a favor disso? Sim, porque eu não sou a favor de colocar inocentes encarcerados. Eu estou vendo uma narrativa sendo construída para se jogar um jogo político. Querem controlar a eleição de 2026, prendendo essas senhoras, prendendo parlamentares, eventuais futuros senadores, que é o meu caso, ou presidenciável. Flávio Bolsonaro agora é outro caso. Então eu não posso entender isso daí como normal, como justo. Então, minimamente, ainda que não seja o cenário ideal, né, porque isso demonstra que já não há mais democracia ou esperança de uma justiça vinda da Suprema Corte, eu acho que sim, vale a pena você lutar pela sua liberdade. Deputado, eu vou insistir nessa pergunta da Jussara, rapidamente antes de passar a palavra ao Caio. Essa defesa que o senhor está fazendo de uma fuga, ela se estenderia ao seu pai também? Eu não vou dar essa oportunidade para o regime. Me reservo ao direito de ficar calado, né? Eu acho que o meu pai está sofrendo demais. Mais uma vez, é um idoso, né? Dezenas de vezes foi ao hospital, muitas vezes sendo internado, 7 cirurgias, vigilância 24/7 pelos capangas do Moraes na porta da sua casa, ou por vezes até dentro da sua casa, um tratamento que não foi dispensado a nenhum assassino em série ou traficante de droga do crime organizado do Brasil, e ainda assim imaginar que ele possa fugir, eu acho que é ridículo ficar imaginando essa possibilidade. Olha só, você tem aqui um deputado federal eleito, né, no Brasil, que está estimulando que criminosos condenados ou com ordem de prisão ou investigados fujam do país. É um deputado federal incentivando pessoas que violaram a lei no Brasil para que continuem violando a lei e fujam à justiça, né? Então fujam da polícia, fujam da justiça, fujam das suas penas. Então, assim, para você ver também qual é o grau da bizarrice, né? E aí, só caso você esteja na dúvida, né? Por que está acontecendo isso, né? Então, assim, um tratamento que não foi despendido a mais ninguém, nem a traficantes, nem estupradores, nem nada. Você tem aqui uma pessoa condenada por uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Bolsonaro está preso agora porque ele e os seus cupinchas, né? A cúpula bolsonarista tentaram um golpe de Estado no Brasil. Eles tinham um planejamento para isso, tinham um projeto para isso, né? E aqui não era só, retórica bolsonarista. Aqui havia, uma movimentação que envolvia militares, que envolvia civis, que envolvia apoiadores, que envolvia inclusive a população na rua lá, que acabou indo para a cadeia também porque acreditou nas balelas bolsonaristas. Caso você tenha dúvida sobre isso aqui ainda, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link. Você vai para a Amazon e lá está o meu livro, lançamento de novembro agora, O Golpe que Falhou, que conta o passo a passo, a anatomia desse golpe de Estado, essa tentativa de golpe no Brasil, que fracassou, felizmente, porque eles não
não tinha as condições mínimas para poder avançar, porque se houvesse o apoio das Forças Armadas, por exemplo, do Exército, da Aeronáutica, eles tinham apoio da Marinha, mas se houvesse apoio do Exército e da Aeronáutica, hoje talvez fosse uma ditadura bolsonarista no Brasil. Então, se ele está preso com esse aparato de segurança, e com essa preocupação em relação à fuga, em relação à atuação dos filhos, incluindo o Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, é justamente porque essas pessoas podiam ter posto em xeque a democracia brasileira e destruído as conquistas que aconteceram no Brasil depois da redemocratização. Então, assim, foram anos de ditadura, décadas, né, de ditadura militar no Brasil, e o Bolsonaro ansiava algo parecido. Sabe, o referencial do Bolsonaro é a tortura, é a ditadura, é o autoritarismo. Então, assim, ele está agora preso por causa disso. Não é porque ele é um cara inocente que não fez nada. Ele foi alguém que fez parte de um esquema de planejamento de tentativa de golpe de Estado. Aqui o intuito era esse. Só não deu certo porque eles não tiveram as condições mínimas para avançar. Mas havia planejamento e havia, inclusive, ações ali de acompanhamento para assassinar figuras políticas no Brasil. O Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Então, assim, é muito grave. O que ele fez não é, sabe, superficial, nem trivial, nem banal. É algo bem grave. Então, é isso. E aí, por fim, eu quero ouvir com vocês um pastor que estava lá na manifestação, né, junto com os bolsonaristas, e ele lavou a alma das pessoas, né? Eu quero ouvir com vocês aqui. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu. Assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado de Direito. Sai fora! Então, aqui o pastor, né, ele foi hostilizado, foi agredido, inclusive, após falar ali, mas ele lavou a alma. Foi bem raçudo lá de entrar no meio da horda bolsonarista para falar sobre isso. E aí, é claro, né, o Bolsonaro não é condenado por causa das mortes na pandemia, embora devesse ser, né? Então, assim, alguém que foi por sua negligência, do modo como ele atuou para sabotar o enfrentamento à Covid, ele também deveria ser julgado e condenado por isso, porque muitas pessoas, né, centenas de milhares de pessoas no Brasil morreram, possivelmente por causa da negligência do Bolsonaro. Mas não é por isso que ele está preso. Ele está preso por causa da tentativa de golpe de Estado no Brasil, e é isso. Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história agora, sobre esses desdobramentos de ontem para hoje, né? Porque, como eu falei, é uma família de idiotas, não é possível, assim, cada passo que eles dão só piora a situação do Bolsonaro. Então, assim, parece que não conseguem raciocinar e é simplesmente inacreditável mesmo. Mas o que vocês pensam sobre isso aqui? Para onde isso vai levar, né? Sobre o que o Bolsonaro queria fazer com o ferro de solda na tornozeleira dele, assim, simplesmente não, é incompreensível, é sério. Mas me digam aí no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força. Lembrando que está na Amazon o meu livro sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, o golpe que falhou, que conta justamente por que ele está preso agora, o que aconteceu, o que deu errado e por que ele acabou preso. Então vá lá, confira. E também, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição aqui um link, vai falar com o Clayson no WhatsApp, e ele vai dividir com você um material para que você possa conhecer caminhos para poder fazer uma grana a mais por mês, 600, 700, 800 reais a mais por mês, quem sabe poder fazer uma poupança, ajudar aí nas suas contas, poder fazer um planejamento de uma viagem, poder comprar alguma coisa. Então, boa sorte para você, link na descrição, um forte abraço e tchau. Por que as coisas são assim? Por que eu estou obedecendo? O que está me oprimindo, seja interna ou externamente? O que eu faço da vida? O que é o meu trabalho? O que é minha família? O que é religião? Tudo isso é teoria crítica. E isso é impressionante. A teoria crítica dos frankfurtianos vai interpretar o seguinte: toda a tragédia e a catástrofe, inclusive tecnológica, que poderia ou disseram que nos redimiria, na verdade é uma falácia de uma certa razão iluminista criada desde o século XVII, consolidada no século XVIII,
e que gesta as grandes revoluções, que a gente chama de revoluções burguesas, e se espraiam ao longo do século XIX, consolidando aquilo que a gente chama de o poder da burguesia. Estudar a teoria crítica é conectar essas dimensões, é entender que não há transformação social sem transformação da consciência, porque a teoria crítica é, antes de tudo, um exercício de emancipação. E toda emancipação começa pelo pensamento crítico.